Olá, meus amigos, que bom estar aqui de volta falando com vocês. Já estava morrendo de saudade. Infelizmente, gente, na sexta-feira eu não entrei. Esse final de semana, tá? É, Nós perdemos uma amiga muito querida que é a Tânia. Vocês devem ter visto nas redes sociais que eu até coloquei muita gente. A Tânia fazia mexa nos programas de televisão, estava há anos fazendo, trabalhando como mexã, e ela veio falecer na sexta-feira e eu fiquei muito triste, muito arrasado. Deixou 3 filhas. Ela descobriu, ela estava ótima. 2 semanas atrás encontrei com ela lá na Gazeta, conversamos, que ela sempre conversava comigo, com todo mundo, com o maior carinho, com aquele sorriso lindo, cheio de coisas boas, né? Por isso que eu estou falando, a vida é uma bobagem, é um sopro. O que importa é o amor, é a caridade, é a saber perdoar o outro, tentar fazer tratamentos quando for necessário, né? Ah, eu não estou conseguindo superar isso sozinho. Vamos tratar, porque isso aqui é um sopro, é uma passagem, e o perdão e a caridade é um dom divino. Então nós não podemos passar por esta vida sem saber perdoar e fazer a caridade e sempre ter uma palavra de conforto para as pessoas e tratar a gente com muito carinho, porque a nossa vida e a nossa saúde é o bem maior que nós temos, né? E a Tânia foi embora de uma forma tão precoce. Ela descobriu praticamente em 10 dias que ela estava com câncer, já estava em todos os ossos, tá? E estava no fígado. Em poucos dias ela se internou em Campinas, que é a família dela é de lá. Quer deixar um abraço e para toda a família, que Deus conforte o coração delas e de todos os amigos, que a gente está, muita gente, nós ficamos muito tristes, mas a vida continua e Deus sabe, porque ela é uma mulher muito ligada à espiritualidade, a Deus. Então Deus levou ela, porque Deus quer as pessoas boas perto de ti, né? Então que Deus abençoe e receba ela de braços abertos. Então a vida continua, mas eu estou aqui chamando a atenção através da Tânia, para a gente valorizar mais a nossa vida, né? Resolver todas as questões que está dentro da gente mal resolvida com nossos pais, né? Se seu pai não foi uma pessoa legal com você, sua mãe não foi, se teve um pai que era alcoólatra ou é alcoólatra, não importa. Perdoa e já seja grato pela vida que ele te deu. Tá? Então, hoje nós vamos receber aqui, vamos falar sobre constelação familiar, que é essa terapia que tem ajudado milhões de pessoas a se encontrar e melhorar você como pessoa, né? Ela te traz elementos onde você vai se encontrar o perdão, se encontrar, se conhecer melhor e libertar das coisas negativas e viver muito melhor, porque a vida aqui é feita para a gente viver da melhor forma possível. E nós vamos falar hoje com a terapeuta Maíra Elias, com 2 L's. Maíra Elias, tá? Ela faz constelação familiar, a cura quântica, terapia da cura quântica. Então vamos ver com ela o que pode passar para que a gente sempre possa melhorar como pessoa e a gente viver muito melhor. Vamos ver se ela já entrou aqui. Vocês já viram que eu sempre quero trazer coisas que a gente pode melhorar o ser humano, né? Que é tão importante. Olá, tudo bem? Boa noite. Oi, tudo bem? E você? Como é que você está? Ótimo. Agora melhor ainda, que a gente vai aprender muito com você, entendeu? Não sei se você estava me escutando, eu estava falando antes, que a melhor coisa Claro. que a gente pode fazer, Maíra, é a gente resolver as coisas dentro da gente, que isso aqui é uma passagem e a gente tem que viver o hoje da melhor forma possível, com alegria, com perdão, né? Viver bem com todos, né? Viver um bem um com o outro, perdoar, saber conviver também com as nossas dores, libertar dos monstros que a gente cria dentro da gente
que traz sofrimentos para a gente, né? Que é depressão, que é transtornos de ansiedade, as coisas mal resolvidas, mágoas, rancores, ódio, tudo isso é um veneno que é pior que o veneno da cobra, não é? Com certeza, só vai consumindo a nossa alma, né? A nossa vida, né? O nosso tempo, que é algo que não tem como voltar no tempo. Tem como você melhorar daqui para frente, mas voltar ao tempo não tem como. Mas sempre mudar não importa a idade, sempre é um ganho muito grande, porque o tempo da gente é o tempo de Deus, né? A gente não sabe se a gente vai viver mais um dia, se a gente vai viver 50 anos, mas o importa é o que a gente resta para viver. Cada um tem seu tempo, que eu acho que a gente já nasce e já entra na fila da morte. Cada um tem seu tempo aqui, e o tempo é o tempo de Deus. Mas por que não melhorar esse tempo que nos resta para a gente viver, não só com a gente, mas com todo mundo da melhor forma possível, né? Exatamente. A ideia, né, dentro da psicanálise, dentro da psicoterapia, dentro da terapia, de qualquer terapia, dentro da regressão, da hipnose, é você evoluir, é você procurar ser um ser humano melhor. É essa que é a ideia, que é o objetivo, e não regredir, né? Tanto que nós viemos nessa vida para nos tornarmos pessoas melhores do que fomos em outras, né? Que eu já te falei que eu acredito em outras vidas. Sim. Maíra, e é muito importante quando a gente consegue fazer essas melhoras, a vida da gente se torna outra, né? Você fica uma pessoa mais assim, você aprende a escutar, né? Você aprende a entender o outro, até as qualidades, os defeitos das pessoas, você começa a ter um outro olhar, não é? Sim, é um olhar um pouco mais humano, né? Quanto mais tempo você vai adquirindo na vida, tanto de experiência como de idade mesmo, a tendência é você se tornar um pouco mais humano, um pouco mais crítico, mas ao mesmo tempo que você se torna crítico, você passa a ter um olhar sistêmico, um olhar acolhedor, um olhar diferenciado das outras, de quando, no caso, se tivesse 18 anos, 15 anos, 20 anos, é um pouco diferente a evolução de um adolescente ou de um jovem para uma pessoa um pouco mais madura, né? A pessoa passa dos 40 anos, ela passa a ter um grau, é o que se espera, ter um grau de maturidade um pouco diferenciado, né? Um olhar mais humanitário. A gente já conversou sobre isso em outra live. Primeiro, é Foi, uma é honra verdade. estar aqui com você, com o seu público maravilhoso. Eu sempre te acompanho. Eu amo as suas Obrigado, dicas querido. de naturopatia, de tudo muito natural, de tudo muito mais clean, né? Para que nós possamos ingerir menos coisas industrializadas e mais coisas saudáveis. Então, super, além de ser sua colega também, porque nós estamos com um objetivo em comum, que é o bem maior das pessoas, do ser humano. Super te acompanho, é uma honra estar aqui presente mais uma vez. Ô, querida, prazer é meu e muita gratidão, porque se a gente pode ajudar, doar um tempo para as pessoas, para transformar as pessoas em pessoas melhores, e primeiro a gente tem que ficar melhor para a gente mesmo, né? Porque se a gente não consegue ser Exatamente. melhor com a gente mesmo, como é que você vai ser melhor com o outro, né? A tendência é você curar primeiro a si e depois assessorar o próximo. Essa que é que no caso seria as coisas mais naturais, é você estar bem. Olha essa pele de pêssego, eu tô só namorando essa pele do outro lado. Ah, imagina. E Ô, sem contar que Maíra, é um super chefe de cozinha, né? Faz tudo assim muito natural. Eu fico assim, ali olhando as suas receitas. Falei, vou clonar essas receitas aqui na minha cozinha. por favor, é para isso mesmo, é para que todo mundo use e abuse e passa para frente. Porque se a gente ficar com nossos conhecimentos para a gente morre e não passa para frente, isso é um egoísmo muito grande, né?
Quanto mais coisas a gente puder compartilhar com as pessoas e ajudar, eu acho que isso é uma forma, não só, eu acredito muito no poder da oração, da meditação, respeito muito a religião de cada um, eu acho que a fé é muito pessoal a de cada um, né? Mas se a gente não tiver esse amor com o outro, de compartilhar, de ensinar, né? Cada um tem, a gente aprende com todo mundo, né? Ninguém é o máximo. Sempre tem alguém melhor do que a gente e assim por diante será a vida. E que bom que é dessa forma, né? Exatamente. Quanto mais você compartilha a sua sabedoria, mais mestre você fica de si próprio. Porque quando É, você compartilha a sua sabedoria, aquilo tudo que você acumulou ali de experiência no campo profissional, no campo emocional, no campo afetivo, quanto mais você compartilha, mais pontos você ganha com a espiritualidade. Certamente. é verdade. Maíra, eu queria te perguntar, minha amiga, uma coisa. Quando a pessoa que ela está cheia de ódio, de rancor, de mágoa, tem muita raiva dentro dela, às vezes tem muita mágoa até inconsciente, né? Mais do que ela possa imaginar, até inconsciente. Mas quando ela melhora tudo isso, que ela se encontra, ela começa a usar mais a força interior dela para ajudar as outras pessoas. Isso não acontece muito? Eu acredito muito na mudança do ser humano. Por mais que as pessoas falem que não existe mudança, eu acredito muito, sabe por quê? Porque eu tenho o Mestre Jesus, não sei se você consegue enxergar, ele está aqui atrás de mim, tá ali Sim. atrás, ó. Ó, consegue ver? Eu só estou vendo uma partezinha. Agora Pronto. sim! Opa, que lindo! Jesus Eu tem feito. tenho Eu tenho o Mestre Jesus como referência na minha vida. Eu tenho outros mestres como referência, como Dalai Lama, Buda, Príncipe Sai Uhum. Baba, São Francisco de Assis, Mãe Maria, vários outros mestres. Mas Jesus, eu acho que nesse momento, no planeta Terra, ele é um mestre referencial. Então, se Jesus ele foi capaz de perdoar, né, aquelas pessoas que machucaram ele no Santo Calvário, por que não eu perdoar uma pessoa que me fez mal? Porque eu não perdoar, dar uma segunda oportunidade para uma pessoa que talvez me feriu, que talvez me magoou, que talvez me perseguiu. Então, partindo do princípio que Jesus ele perdoou os inimigos dele, por que não eu perdoar o meu inimigo? Todos nós temos inimigos, todos nós desenvolvemos inimizades, como você falou, inconsciente ou inconscientemente, ou consciente. Todos nós temos nossos inimigos, a nossa parcela de inimizade. Tem alguém que olha pra você e fala assim, não fui com a cara desse homem. Ele é muito antipático, não gosto dele. Por mim, mas besteiras. A pessoa olha pra você e fala, não fui com a cara dele, não gosto desse negócio de naturopatia, e tá tudo certo. É É, ela com ela. tá Né? tudo certo. A gente devolve para ele aquele sentimento dele. A gente não precisa entrar na vibe, na vibração dessa É. pessoa porque ela não gosta de mim. Se ela não gosta de mim, tudo certo, perfeito. Ela no canto dela, eu no meu. Tá tudo certo. É a escolha de cada um, né? Você tem que respeitar também. Tem pessoas que falam, não acredito nisso aí, constelação familiar, eu acho isso uma bobagem. Vou respeitar essa pessoa, é o ponto de vista dela. Tem gente que fala, essa coisa de ervas, isso não funciona nada, isso é bobagem. Vamos respeitar o ponto de vista daquela pessoa, né? Nós não temos que entrar em conflito com ninguém, respeitando o pensamento de cada um, né? E um dia essa pessoa pode descobrir, olha, eu já conheci pessoas que não acreditavam em Deus, e depois virou pessoas religiosas e que pôs Deus na vida dele e fez transformações incríveis, né? Eu acho que cada um tem seu tempo e a gente tem que respeitar o tempo de cada um. E se não chegar esse tempo, tá tudo certo, né? Exatamente. Eu tenho também uma outra referência da Bíblia, né, das Escrituras Sagradas. Eu tenho uma referência de Lázaro, né, que foi um homem, hoje, trazendo para a atualidade, ele foi um guerrilheiro.
Ele foi um homem guerrilheiro e ele queria que tudo modificasse. E a minha outra referência dentro das escrituras é Maria de Magdala, que no caso seria de Madalena, né? Que Magdala era a cidade. Então o nome dela era Marta, e como após o batismo dela foi chamada de Maria de Magdala, que no caso era Magdala. Então foi uma referência muito grande para mim. Maria de Magdala foi uma mulher que foi uma judia que foi casada contra a vontade dela pelos pais e depois foi vendida pelo marido para atuar como uma prostituta, né? E ela conseguiu fugir do cárcere privado que ela vivia dentro de um bordel naquela época, tanto que ela era drogada pelos donos do local e ela tinha que fazer programas, se prostituir, drogada, né? E aí o que acontece? Ela escapa do cárcere privado, foge, passa muitos dias, talvez semanas, talvez meses pairando, né, no deserto ali, naquela região, e ela encontra Jesus, que a partir daquele momento acolheu, amou ela como homem e mulher, sim, porque ele se apaixonou por ela, acolheu e após desse momento ela se transformou, ela foi uma outra mulher após conhecer Jesus, como outras, como o leproso também, que Jesus curou, contra os ladrões que Jesus esteve ao lado da cruz. Então, a mudança, ela é opcional, né? Ela é uma decisão opcional. A pessoa ela muda ou não, ou tá tudo certo, ela continua a vida dela da forma como ela acha que é conveniente a ela. A gente não pode obrigar uma pessoa a mudar, mas eu te asseguro que após a mudança do ser humano, por exemplo, Maria de Magdala, ela foi uma pregadora das palavras de Jesus, ela foi uma discípula, ela foi a única mulher após Maria mesmo que foi mãe de Jesus na época, ela foi uma das precursoras para que o evangelho chegasse até nós, na nossa atualidade. Então eu não posso deixar de incluir Maria de Magdala, incluir Maria, mãe de Jesus, dentro desse alvoroço que é a Bíblia, o que é as mensagens de Jesus, porque faz uma referência muito grande, é uma mudança muito grande que houve na vida dela, que houve na vida de Lázaro também, na vida de Paulo, de Pedro, de Simão, de Judas, inclusive, em todos os discípulos. Então eu sou uma pessoa que eu estudo bastante, eu assisto muitas séries, então eu vou fazendo um comparativo ali sobre a mudança na vida dessas pessoas, né? Então tá tudo certo, é assim que tem que ser. É verdade, é verdade. Maiara, uma pessoa que ela não consegue, ela está há anos que ela tem uma coisa mal resolvida com os pais, tá? Enquanto ela não resolve e liberta disso, ela nunca vai ter, pelo menos as pessoas que eu conheço, eu não sei se é coincidência ou se isso é real, entendeu? Eu gostaria da sua opinião, de pessoas que têm as coisas mal resolvidas, que têm ódio do pai ou da mãe, ou tem algum rancor, até fala, mas sempre fala para alguém, poxa, tá, eu convivo com meu pai, mas eu não gosto do meu pai, eu não gosto da minha mãe, sabe? Minha mãe sempre me criticou, sempre vê os defeitos que a mãe ou o pai coloca, mas aquela pessoa nunca tem uma situação bem resolvida com o pai e com a mãe. Eu sinto que essas pessoas nunca elas conseguem ser pessoas que conquistam as coisas de uma forma mais leve, que tem uma vida mais equilibrada, que consegue ter uma vida amorosa mais equilibrada, que quando tem filhos também não tem uma relação muito harmoniosa com seus filhos. Isso é real quando você não tem uma coisa bem resolvida com seus pais? Então, vou começar desde o princípio, né? Nós, até separei aqui uns bonecos, nós temos a nossa mãe e o nosso pai, tá? Aqui, ó. É que eu não tem como virar a câmera aqui. Eu montei um campo aqui, tanto na água como de mesa para mostrar. Depois eu viro. Temos a nossa mãe e o nosso pai. E esse aqui é o filho. De repente, a mãe se separa do pai,
né? E o filho vai viver com a mãe. Aí a gente já vê que tem um rompimento aqui na base familiar. Sim. Quando eu tenho esse rompimento na base familiar, eu tenho um rompimento com a vida, porque o pai simboliza a vida, o dinheiro. A mãe simboliza o sucesso e o amor. Se eu tenho um rompimento com o dinheiro, com o campo do dinheiro que é o pai, eu vou ser uma pessoa que não vou ter muita sorte na prosperidade, emprego, em negócio. Eu vou ser uma pessoa que vou ter um déficit de quê? De uma medida que seria o meu pai. Agora, suponhamos que a mãe foi embora, abandonou esse filho, e esse filho ele vai morar com o pai. Ele tem aqui, ele pode ter aqui bastante dinheiro, ele pode ter bastante oportunidade no campo profissional, mas ele não vai ter a base do quê? Do amor, que a mãe simboliza o quê? O amor. A mãe simboliza o sucesso para a vida. Então, se eu tenho um rompimento com o campo da minha mãe, eu vou ser uma pessoa que eu não vou dar certo com homem nenhum na vida. Eu vou ser ou com mulher nenhum na vida. Por quê? Porque a mãe, ela simboliza o campo do amor, do sucesso para a vida. Tanto que a mãe, ela é um pouco mais, tem mais desenvoltura. Eu não vou ter, eu vou ser privada de ter tudo isso. Por quê? Porque eu tenho um rompimento. E se eu não coloco a minha mãe no meu campo, essa minha mãe, ela não pertence a esse campo familiar. Ali atrás, eu vou virar aqui a câmera, tem uma árvore, tá? Ali tem uma árvore. Do lado direito, a gente... Do lado direito, a gente vai simbolizar o lado do lado do pai, do lado esquerdo, o lado da mãe. Então, do lado direito, se houver alguma falha, alguma exclusão do lado direito, vai ter o quê? Um emaranhado, vai ficar um campo, vai ficar um lugar vazio, no lado das minhas avós, das mulheres da minha família. Se houve isso lá para trás, eu não soube. Minha tataravó brigou com a mãe dela e foi embora com alguém, fugiu. Ela foi excluída do campo. Aí vai ficar o quê? Um vazio. E quando... no decorrer da vida, desses netos, dos bisnetos, aquilo vai virando o quê? Um emaranhado. E essas mulheres da família, a tendência é com que elas tenham um problema no campo do amor, tá? Agora, suponhamos que do lado direito, algum dos meus parentes, dos meus avós, foi excluído porque casou com uma mulher, que, por exemplo, que era branca e ele era negro, um exemplo, né? Que existe outro tipo de exclusão. Mas suponhamos que esse avô foi deserdado, ele foi excluído do campo. Aí eu vou ser uma pessoa que vou ter problema, que eu não vou conseguir juntar dinheiro, eu não vou parar em emprego nenhum, eu não vou ter oportunidade de crescimento profissional, vou ter problemas sempre com o campo do dinheiro. Porque o lado masculino, que é o lado direito, ele simboliza o pai, a parte do pai, que no caso seria o masculino. E se o lado esquerdo é a parte da mãe. Então eu vou ter sempre esse desequilíbrio nos dois campos. Às vezes tem pessoas que têm desequilíbrio nos dois lados. Pai, lado direito, e mãe, o lado esquerdo. Eu vou ter esse desequilíbrio na vida. Sei. E como a pessoa pode pôr um ponto final nisso, resolvendo essas questões? Porque isso, de repente, a pessoa carrega isso por uma vida toda. E ela pode passar isso até para os filhos? Então, a constelação familiar, ela trabalha toda a ancestralidade. Há pessoas que falam que ela vai até a 12ª geração, mas eu já peguei situações que houve na primeira linhagem. Tanto que o meu campo aqui, a minha mesa, eu tenho uma mesa de 8 lugares, a minha mesa abarrotada de bonecos. Eu tenho todo tipo de boneco. Eu tenho o boneco fluvial, que é esse aqui, e tenho o boneco de mesa, tá? Então, eu utilizo o máximo de linhagens possíveis. O que é a linhagem? É o local onde está. Pode ser que esteja na 12ª geração, de mim para trás, mas pode ser que esteja na primeira ou na segunda geração esse problema. Eu só vou ter uma vida
equilibrada nos campos masculino e feminino, materno e paterno, se eu conseguir ajustar esse desequilíbrio, esse emaranhado que tem numa dessas linhagens. Eu pego uns BOs assim, de linhagens muito para trás. Sei. Então, por exemplo, o alcoolismo. O alcoolismo é tratado porque alguém lá atrás, da linhagem do pai ou da mãe, a gente precisa mapear onde que está esse desequilíbrio, essa exclusão. Tem uma pessoa lá atrás que foi excluída. Pode ter sido excluída porque era um cachaceiro, pode ser excluída porque casou com alguém que a família não era de acordo, pode ser que essa pessoa foi excluída porque era homossexual, pode ser que tenha sido excluído porque foi embora estudar e largou o campo para trás, entendeu? Então, existem muitos assuntos que podem levar à exclusão. Uma delas é principalmente a homossexualidade, tá? Olha, é verdade, é verdade. Hoje isso mudou muito, mas ainda tem um preconceito muito forte e que pesa muito ainda, né? E são pessoas muito excluídas, que é muito triste tudo isso, que o ser humano é ser humano, não importa a tendência sexual daquela pessoa e a escolha, né? A gente tem que tratar as pessoas como ser humano, não importa se ela é preta, se ela é homossexual, se ela é japonês, se ela é alta, se ela é baixa, não importa a nação que ela é, nós somos todos pessoas, e pessoas merecem o respeito, né? E merece o amor, né? O amor que vence tudo isso. Isso é falta de amor, né? A homossexualidade, ela é um assunto que já vem muito antes de Cristo, tá? Porque o amor entre pessoas do mesmo sexo é algo que já é abolido da sociedade muito antes de se falar em homossexualidade, tá? Tanto que na época de Troia, né, aquele cavaleiro que trouxe toda aquela frota para derrotar o marido lá da Helena, né, ele era homossexual. Então ele tinha uma mulher que ele ficava, mas ele tinha um homem que ele dormia, que era o comandante da frota dele. Então esse assunto, tanto que existe as saunas só para os homens, né? Então lá dentro da sauna eles fazem uma festa e tanto. Mas esse assunto é um assunto que vem há muito tempo e só hoje foi que a classe LGBT conseguiu aí a autonomia deles, conseguiram com que houvesse casamentos, conseguiram muitas coisas. Mas esse assunto é um assunto que já vem muito velho, mas essas exclusões lá atrás, nas linhagens bem lá de trás, estou falando aí nós temos todos, antes da gente, tem mais de 3.000 ancestrais. Tem a nossa mãe, nossa avó, bisavó, tataravó, tatataravó, são mais de 3.000 pessoas atrás da gente. Então, isso tudo que ocorreu lá atrás reverbera na nossa vida hoje. Por isso que muitas das vezes a gente se sente excluído na sociedade. Tá, você me colocou aí que no passado, tá, que acho que isso hoje, graças a Deus, mudou, que as pessoas eram deserdadas, né? No passado, os pais tinham, dentro da lei, esse poder. Se a filha casou com um negro e a família não aceitasse, a família era muito preconceituosa, ela deserdava essa filha ou esse filho, né? Hoje, graças a Deus, que a lei não permite mais, né? Não permite mais, mas isso daí que aconteceu nessa família, nós temos um filme recente no Netflix que fala sobre isso, sobre um rei, eu esqueci o nome do filme agora, mas tem um filme recente que trata isso daí, e cada filme que eu vou vendo, eu vou me identificando com a constelação, entendeu? Então, isso daí reverbera principalmente, aquela família, ela fica com aquele buraco ali, né? Que no caso a família, ela tem que ser isso daqui, né? Ela tem que ser isso daqui. Só que aí, se você exclui alguém, aí fica esse buraco aqui, ó, tá?
Isso daqui reverbera tanto nessa família que excluiu, como reverbera na família, no caso do marido dessa mulher, porque lembra, as famílias elas se unem para que haja um Sim, casamento. Então, se sim. houve uma exclusão, houve aí, se essa mulher foi deserdada, já deu ali um vão, né? Ficou um buraco ali naquela família. Aquela família vai sofrer ali naquele momento, porque os outros filhos ali, se não forem casados, vão ter problemas também, os netos vão ter problemas, e fora que na linhagem dessa mulher ali, vai ter alguém que vai se identificar com a exclusão, através do alcoolismo, através da homossexualidade, muitas das vezes vai se tornar uma pessoa que vai para um outro caminho. Eu gozado que eu estava estudando esses dias e eu vi sobre a tatuagem, que a tatuagem, eu tenho uma tatuagem aqui. A tatuagem, ela traz exatamente isso, a identificação da inclusão de um ente querido, de um ancestral, que a gente está incluindo aquele ente na nossa vida. Aquele ente que a gente não sabe que existiu. E a tatuagem, ela tem muito a ver com isso Inconsciente. aí. Inconsciente. No subconsciente dela, ela está incluindo alguém que foi excluída por algum motivo, seja através do alcoolismo, seja através dessa questão de preconceito. Então, você inclui no subconsciente essa pessoa que está excluída, você está honrando essa pessoa. Por isso que a gente não deve julgar aquela pessoa que tem uma tatuagem, por exemplo. A gente não pode julgar, porque é algo meio que sistêmico ali, entendeu? E o corpo é de cada um escolhe, né? Eu acho que você ficar julgando, olha, porque você faz. Ué, a escolha é de cada um, você tem que ter, no mínimo, o corpo é seu, né? É lógico que tem emprestado, que ele é um patrimônio de Deus, né? Mas pelo menos você tem essa liberdade de usar o seu corpo, da forma que você se acha melhor para você. Agora, uma coisa que me deixa muito triste, que ainda tem pais ainda, que acha a filha, se ela namora, ela é bem de vida, tem dinheiro, se ela escolhe um rapaz pobre, a família faz tudo, de repente, para que aquele relacionamento não vá para frente. Se tem um filho, uma filha que escolhe uma pessoa negra, tem famílias ainda que fazem. Isso é de uma tristeza tão grande, né? Que os pais deveriam pensar da seguinte forma: eu quero para o meu filho e para minha filha que venha entrar na nossa família pessoas de bem, né? Que sejam pessoas que têm bom caráter, que têm um bom coração, se é alta, se é baixa, se é preta, tá? Nada disso tem a menor importância, né? Porque na essência o que importa mesmo, né, é o caráter da pessoa, né? E a escolha tem que ser de cada um, né? Tá? Se eu apaixono por uma negra, poxa, é meu coração, é meu sentimento, ele tem que ser respeitado, né? E assim por diante, Exatamente. não tem nada demais nisso, né? Isso é muito comum, André, é muito Mas muito comum triste. também nos clãs, entendeu? Nos clãs, por exemplo, japonês, geralmente japonês legítimo ele não casa com uma brasileira ou com uma negra. Você nunca vai ver um japonês casado com uma negra. É comum É. também nas religiões não, nos clãs zulus, que são os africanos, eles casarem com as mulheres negras, que foi o caso do filme, que depois você dá uma pesquisadinha no Netflix, eu acho que você vai Boa. gostar. Tá. Nas religiões zulus, nas culturas zulus, eles não pegam uma mulher branca ou então mulata, né? Eles pegam mulheres negras, porque eles querem dar continuidade na raça deles, na linhagem deles. Então isso não ocorre só, por exemplo, numa questão de um homem negro, de uma mulher branca. Esse filme é até alemão. A mulher ela era alemã, se eu não me engano, e ela casou com um rei negro. E daí ele foi banido pela tribo dele, pelo tio dele, porque ele tinha levado uma mulher branca para viver junto não é da tenda, é da tribo dele. Então, isso é muito comum. Isso daí gera uma exclusão. Quem paga o pato no final vai ser as gerações futuras, porque eles vão ter problemas no amor, eles vão ter problema de prosperidade, de abundância financeira, que está diretamente ligada a essa questão da inclusão e
do direito de pertencer. Todos nós temos o direito de pertencer. Sim, de Todos nós aceitação. temos o direito de pertencer. Todos nós. Isso faz Sim, parte das palavras, das estipulações de Bertin Helling. Então, todos nós temos direito de pertencer a um grupo, a um clã. Todos nós temos que ter o equilíbrio de dar e receber. Por exemplo, quando você dá muito para uma... Suponhamos que você é um homem, né? Que você é casado com uma mulher aqui, mas você tem mais dinheiro que ela, mais condições sociais que ela. Daí você vai dando bastante. Você dá, ela não tem o mesmo dinheiro para te retribuir na mesma medida. Daí ela vai se afastando. Aí você dá, ela se afasta. Você dá, ela se afasta. Você dá, ela se afasta. Chega uma hora que ela tem vergonha no subconsciente dela e ela vai embora. Porque ela não teve a mesma condição de te retribuir na mesma medida. A mesma coisa são os pais, tá? Os pais. Isso aqui vai representar o filho. Isso aqui vai representar o pai e a mãe. O pai e a mãe vão dando para o filho. Aí o filho cresce. Aí vai dando. Aí o filho cresce. Chega um momento que o filho cresceu e o pai vai continuar dando, aí o filho vai se afastando. Vai se afastando de uma forma porque ele precisa ir para a vida. E no subconsciente você repete esse ciclo na tua relação marital, na tua relação afetiva. Porque aquela pessoa ela não vai ter o mesmo peso e a mesma medida financeira de te retribuir. Então ela vai se afastar e ela vai embora. Aí termina o casamento. Isso tem muito... Essas coisas que você falou, de paz, de coisas mal resolvidas, de vidas passadas, isso tem muito a ver, então, com a maldição de família. As pessoas não falam... Até a Seixeroe, eles tratam muito isso, né? Que muita gente tem a maldição de família, por isso que tem casos, tem pessoas, tem famílias que fica sempre... não são pessoas que conquistam as coisas, tem dificuldade no lado amoroso, tem dificuldade financeira, tem dificuldade de crescer, e eles tratam isso muito como uma maldição de família. E tem muito a ver com tudo que você falou, né? A maldição de família, ela já é um outro contexto, tá? A maldição de família, geralmente, é quando a pessoa toma para si aquilo que não é dela. Por exemplo, Sei. tem pessoas... Lembra das guerras, que eles matavam todo mundo, eles saqueavam, eles estupravam as mulheres. O que acontece? Eles pegam algo para si que não é deles. Tudo bem, tá? Todo mundo tá morto, ninguém tá vendo, mas tem alguém lá em cima vendo. Então aquela pessoa ela passa a ser amaldiçoada. Por quê? Porque ela pegou algo que não é dela. E eu vou te falar um negócio. Quase todos nós que estamos neste momento no planeta temos aí uma certa maldição, porque os nossos ancestrais, por questão de sobrevivência, eles mataram alguém. Ou era matar ou era morrer na guerra, certo? Então a gente carrega na nossa linhagem. Eu super gosto da Seishonoye porque ela trata muito a questão da ancestralidade. Sim. E a nossa ancestralidade é a base da nossa vida. Se nós não estivermos ali equilibrados na nossa linhagem ancestral, a nossa tendência é trazermos essa certa maldição. Isso acontecia na época da guerra, mas também não era só na época da guerra, né? Tinha pessoas que estavam sem consciência, por exemplo, os cruzados. Na época dos cruzados, na época dos... Vamos pegar os cruzados. Na guerra da Igreja Católica, naquele tempo de Roma antiga, eles matavam em nome de Deus, para poder pegar o quê? Os impostos que a igreja cobrava, as taxas, mas eles também saqueavam, eles pegavam o ouro das pessoas, pegavam galinha, animais para poder levar roubando. Isso gerou uma maldição, sim, nas famílias dessas pessoas. Tá. Entendeu? Entendi. É incrível isso. A gente pensa que não faz sentido, mas faz muito sentido. Eu conheço pessoas que não progridem. É verdade. Né? E a pessoa luta tanto, né?
faz tantos projetos e são pessoas inteligentes, né? Não é falta de Exatamente. capacidade, não é? Os filhos não progridem, depois os netos não progridem, depois os bisnetos não progridem. É algo que vem com. Eu não vou te falar que é um karma, mas é como se fosse uma maldição, tá? Que vem lá de trás, reverberando até chegar em você. Aí chega um momento que você está com uma consciência mais atualizada, você vai procurar fazer oração do perdão, Ho'oponopono de limpeza de memórias para ancestralidade. Você vem constelar, você talvez vai passar por uma terapia de regressão para saber em qual momento que aquele ancestral cometeu algo que trouxesse essa maldição até você. Entende? E tem famílias, é engraçado porque tem famílias que não é nem questão financeira, que as pessoas às vezes veem assim, nossa, aquela família, tá tudo bem, eles têm tanto dinheiro, parece que o dinheiro resolve tudo, né? É a solução de tudo o dinheiro. O dinheiro tem sua função, não estou falando que o dinheiro é maldito, não é nem questão disso, né? O mundo é gerado, dinheiro é necessário, né? Mas ele não é mais importante que o ser humano, né? E tem aquela família que tem dinheiro e tem a família que não tem nem dinheiro, mas que a própria família vive numa desarmonização muito enorme. Ou o filho não fala com o pai, ou não fala com a mãe, ou eles nunca podem se encontrar, tá? Nunca vai comemorar o aniversário, sabe aquela coisa gostosa de família? Que encontra todo mundo, vê um churrasco para fazer um almoço, né? Um liga para o outro todo dia. Pelo menos na minha família, assim, eu gosto muito, tá? A gente não fica sem o outro de jeito nenhum. A gente se fala muito. Mas existe aquelas famílias que um não liga para o outro, que eles vivem de mal um com o outro. O que quer dizer isso? Então, tem um campo de exclusão aí, né? Tem um campo de exclusão. É muito evidente que tem uma exclusão aí que precisa ser mapeada. Porque o dinheiro, ele não é maldição. O dinheiro, ele é uma bênção que você pode... Lembra que a gente conversou da outra vez? Que a gente pode fazer muita caridade tendo condições financeiras. Mas essas famílias que têm esse tipo de conflito, qualquer ela, seja ela bastada ou não, tem algum campo de exclusão que precisa ser mapeado numa sessão de constelação para verificar o porquê que, por exemplo, o pai não fala com o filho. Precisa descobrir. Pode ser algo que foi gerado na linhagem ancestral desse pai que chegou até esse filho. Então, é um ciclo de repetição que você pratica ali inconscientemente, porque tem alguém lá atrás que precisa ser tratado para poder essa cura que você mandou lá para trás reverberar no hoje. Enquanto você não mandar essa cura lá para esse ancestral que teve esse problema, você aqui no presente, que no 2020, você não vai conseguir cessar esse ciclo de repetição. Entendeu? E outra coisa, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu conheço um caso de uma senhora que eu não vou citar nome nem nada, tá? Que ela tem minha paciente, que ela tem 3 filhos homens, sendo que 2 filhos, tá? É de um marido e o terceiro filho é do primeiro casamento que ela ficou viúva. E os 2 maridos, ela é brasileira e os 2 maridos descendentes de japoneses, tá? Ela criou esses filhos, deu faculdade, lutou, fez tudo por esses filhos, e depois que o pai morreu, eles afastaram da mãe e não fala com a mãe. As netas que ligam, de vez em quando, meio escondido para a avó, mas é uma coisa muito pouca. O filho dela, que é do primeiro casamento, que mora no Japão, com a família, que é o filho que é mais próximo dela, mas ele passou por uma situação financeira muito terrível, pediu ajuda para os irmãos. É tão louco tudo isso para mim, mas o que é isso? Tem como você repetir? Deu matéria? Tá, vou repetir. Ó, tá, é uma mãe, ela tem 3 filhos.
tá? Ela tem um filho que é do primeiro casamento, que Que a o marido internet deu dela uma era um queda aqui. japonês, ele veio falecer. Ela casou pela Repete. segunda vez com outro japonês. Ela teve mais dois Certo. filhos. Então, ela tem três filhos, um do primeiro casamento e dois do segundo casamento. Ela sempre lutou para dar o melhor para esses filhos. Todos eles têm nível superior, estudaram, têm família, são pessoas bem financeiramente, tá? Todo mundo é bem, tá? Não falando bem financeiramente, mas muito bem mesmo. E esse filho dela, o mais velho, Certo. resolveu ir para e que era esse filho que tinha mais aproximação com a mãe. A mãe hoje tem 80 anos, mora sozinha, os filhos daqui não ligam para ela, quem liga raramente é as netas, entendeu? Mas raramente, mas os dois filhos dela aqui, o filho do Japão, que é irmão por parte de mãe, precisou numa situação e recorreu aos irmãos, que eles têm mais dinheiro, e os irmãos só falou se só ajudava ele se ele afastasse da mãe. O que é isso, essa loucura toda? Bom, o que veio para mim aqui é que tem algum segredo de família que eles descobriram dela ou algo que ela fez, né, quando ela era jovem, que eles descobriram e aí eles, sei lá, repudiaram o que ela fez. Foi o que veio para mim nesse momento, né? E aí, ou que ela deve ter feito, né, durante o Porque casamento, ou é fez muito algo louco mais tudo isso, jovem, não é? que Uma gerou pessoa neles já essa com certa mais. aversão, tá? Então, existe algum segredo aí não revelado, que ela não revelou, e que esses filhos descobriram. Foi isso que veio para mim nesse momento, tá? Não tem não tem justificativa, né? É uma mãe com 80 anos de idade ser colocada para o escanteio, que ela deveria morar com alguém, até para acompanhar pela idade dela, e de repente os filhos o abandono, né? Resolvemos. Então, existe algo aí, um segredo de família que aconteceu, é que eles sinceramente, pegaram, né, ranço e aí se afastaram. Mas não é dessa forma que nós consertamos as coisas, não é dessa forma, porque o que, que vai acontecer? Vou te contar, vou cantar pedra para você, o que, que vai acontecer? Eles, quando estiverem na idade dela, ou não, ou até antes, vão passar pela mesma situação que eles estão fazendo com a mãe. Todos eles, tá? Os que abandonaram essa mãe, eles vão ser abandonados pelos próprios filhos, tá? E eles vão passar pela mesma situação. Então, acontece muito casos, vem muita gente aqui para mim cuidar de segredos de família que não foram revelados. Pode ser na mesma linhagem, pode ser na linhagem dos avós, podem ser na linhagem dos bisavós, dos tataravós, ou uma linhagem para trás que você não acompanhou, que você não viu e que você não ouviu. Por isso que quando eu começo uma constelação, eu sempre pedindo para a espiritualidade mostrar o que não foi visto e o que não foi falado. Então, o que vai Por acontecer é um mais que essa ciclo de mãe foi repetição errado, com não esses justifica filhos. qualquer Sinto filho muito, fazer isso com a mas mãe, né? tudo que você Aliás, se você planta, conhece alguém que você vive colhe. assim, É algo mesmo sendo amigo, você obrigatório. não sendo Não tem para parente, onde se você fugir. É a puder dar lei um apoio, divina. você deve dar, porque isso é uma questão humana, né? De você Não, abraçar uma pessoa, não. né? Não colocar uma pessoa, não importa, até 80 anos, tá? Ela mora sozinha, ela tem o lado financeiro dela equilibrado, ela consegue sobreviver, não é nem a questão financeira, tá? Mas não falta muito mais do que isso, que é o amor dos filhos, né? Que é o apoio, é o estar ali, né? Principalmente num momento desse, né?
de pandemia. Aliás, isso em qualquer momento, né? Então, a mãe, o pai é super sagrado, a gente sabe, né? A gente sabe que o pai, ele tem as obrigações dele financeira, né? Ele precisa sair para ir conquistar, né, o sustento do. Geralmente, assim, o pai sai para conquistar o sustento da casa e geralmente a mãe fica para educar os filhos, para criar. Ainda existe nesse momento, no século XXI, filhos que a mãe ficou 9 meses gestando, sofreu no puerpério, passou por depressão, cuidou de toda a fase dos primeiros 7 anos, que é o setênio, segunda fase, que é o segundo setênio, que é até os 14, né? Aí ficou adolescente, já começou a soltar mais esse filho, ou não, né? Porque tem mãe que leva o filho na escola e busca até os 20 anos, 21, faz faculdade, o pai, a mãe vai e busca, a mãe fica ali. Ainda existe ser humano, em pleno século XXI, com a capacidade de abandonar essa mãe para ir atrás de uma mulher, para ir atrás de um homem, simplesmente abandona essa mãe que ficou ali todo esse tempo lambendo esse filho, né? Aí ela gera o quê? Tá? Um emaranhado na vida Cada um pode dela, fazer a sua porque vida, ter pode ser sua que ela não sofra uma família, né, ter seu consequência trabalho, hoje, mas mas você os não filhos dela irão precisa sofrer uma abandonar consequência, os netos a dela sua irão sofrer uma família, seus consequência desse irmãos, abandono seus aí sobrinhos, dos seus pais, tios, a sua família principalmente no da mãe. geral, seus pais, né? Ninguém precisa abandonar e achar que pode, que aquilo faz parte de um passado e que tem que esquecer aquilo e viver um novo caminho com uma nova pessoa, esquecer que aquelas pessoas existem. Isso é muito cruel, né? Vou dizer a verdade, né? Eu tenho um caso de uma cliente, que eu também não posso falar o nome, mas que ela não gosta da sogra, porque a sogra gosta de beber umas birita. E quando a sogra bebe, ela faz a festa, né? Ela tira até a roupa, só pra você ter uma ideia. Que Só que isso não bobagem. importa. Ela tem um filho só, é filho único dela. Ela só tem esse filho na vida, nunca teve outro filho. Só tem esse filho, só que a sogra compete com a nora e a nora compete com a sogra. Uma competição ali por conta do amor desse filho. Só que o Mas, que que acontece? Maiara, mas não é um Enquanto amor essa totalmente nora não se colocar diferente, no lugar de né? nora e Você ama o filho de respeitar uma a forma, ordem você ama a aqui, sua a mãe de ordem de outra quem, a forma, seu pai hierarquia de de outra quem forma, chegou uma mulher de outra primeiro, forma, um ela vai ser amigo. sempre São infeliz. amores diferentes, né? São amores que... Ah, Mas tem mas tem a lei sistêmica. Existe uma lei dentro da constelação, a lei de pertencer a um clã, que é ou pertencer a uma família, a lei de pertencer à sociedade, a lei de pertencer a um país. Tem a segunda lei, que é o mas pode ser essa equilíbrio de dar e prioridade. Ela receber. pode ser de Tem a uma forma terceira lei, natural, que é a né? lei de hierarquia. Então, por exemplo, como a sogra ela veio antes da nora, a sogra tem prioridade. Entre Exatamente. A mesma coisa numa empresa, por exemplo, chegou uma pessoa que é mais nova e tem uma pessoa mais velha nessa empresa. Esse mais novo, ele precisa entender, por mais que ele tenha mais idade que o que estava lá, pode ser que essa pessoa tenha 18 anos de idade, mas se ela entrou na empresa com 12 anos, um exemplo, como menor aprendiz, ela, pela lei sistêmica da constelação familiar, essa pessoa que chegou depois, por mais que tenha tipo 50 anos, 60, por exemplo, ela precisa respeitar aquele que já estava lá. Existe a lei da hierarquia dentro da constelação familiar. É por isso que tem muito desequilíbrio nas empresas, é por isso que tem muito desequilíbrio dentro das famílias, sabe? Dentro da sociedade, entendeu?
Por que tem esse desequilíbrio? Porque aquele que chegou primeiro é que tem ali a voz ativa e ele tem um direito de ser visto como uma pessoa que a gente precisa E respeitar. que E bobagem, eu né? falei Eu acho que essa para família essa tem que... colega, né, para essa cliente, que enquanto ela não aceitasse que a sogra dela veio primeiro que ela não ia ter uma vida equilibrada. O Aparecida, Não pode fazer pergunta assim, está não perguntando se pode fazer importa uma se a pergunta. sogra, não importa se E a outra sogra é coisa, eu velha, acho não que importa se é família, sogra da show, mesmo não com os importa defeitos, nada. com A as sogra tem que ter qualidades, o quando direito você de casa, hierarquia você tem que ali. saber que as pessoas têm que saber que você está casando Entendeu? com uma pessoa que tem pai, que tem mãe, que tem uma família, que tem irmãos, né? Vice-versa, né? E que isso tem que fazer parte desta relação e de uma forma civilizada e com amor. E tem que vir para somar, né? Não para dividir. Sim. Então, quando você casa, tem um ditado popular que fala assim: eu casei com o filho, não casei com a sogra. Infelizmente, eu vou te falar um negócio: você casou com o clã todo. Porque você não pode excluir a sogra, você não pode excluir o sogro, você não pode excluir as irmãs. Você precisa ter uma postura. Olha, é o seguinte, na minha vida, certo? Vai ter limites. Eu casei com você, Sim. te respeito, E respeito a muito tua mãe, mas é assim, a gente verdade. precisa estipular algumas diretrizes na Sim, nossa sim, vida. desnecessário, Só que totalmente eu, por desnecessário, exemplo, não ir né? visitar a E outra minha coisa, sogra e a gente tem que excluir a saber minha lidar sogra, com eu as tô qualidades e com os arrumando defeitos das pano pra pessoas. A manga. gente não pode pensar que todo mundo só Porque eu tem vou que ter gerar o quê? qualidade, Eu vou né? Para gerar uma festa tudo é exclusão fácil, não ali. é? Exatamente. Você sabe que quando a gente vem para esse mundo, que a gente vem, decide vir morar aqui na Nossa, Terra, que a gente nasce, então, olha, eu vou antes falar de para nós você uma virmos para coisa. Eu esse sou uma mundo, pessoa a de gente já sorte. escolheu a nossa mãe. E eu escolhi muito Nós bem escolhemos minha a mãe nossa e meu mãe, pai, porque ela tem porque capacidade de amor, um amor os dois já são genuíno. falecidos, mas eram pessoas de um coração imenso. Entendeu? A minha mãe, ela nunca deu um tapa num filho, ela nunca brigou com ninguém, ela tratava a nora ou genro como se fosse filho. A minha mãe nunca criou confusão com ninguém. A minha mãe era uma pessoa que recebia muita gente em casa e recebia com muito prazer, nunca com cara achando, ai, meu Deus do céu. Não, a gente podia chegar com quantos amigos fosse, ela fazia aquilo com uma alegria, com uma satisfação enorme. Tá? Então, almoço de domingo, quando eu reunia todo mundo, ela fazia comida com um prazer tão grande, né? E a gente tinha amigos que moravam praticamente em casa. Sabe assim, aqueles amigos que moravam longe, que passava, a maior parte morava em casa, dormia lá, comia tudo. E ela fazia isso com muito prazer, entendeu? E eram pessoas de um muito bom coração. Então, assim, eu acho que isso é porque, assim, meus pais já se foram, mas a gente se dá muito bem como família. Tá? A gente, assim, muito grudado entre os irmãos, com cunhados, com cunhadas, com sobrinhos, sabe? A gente tem um amor, assim, muito grande um pelo outro e há uma preocupação muito grande um com o outro. E, assim, gritou, tá todo mundo lá, entendeu? Então, assim, eu vejo que isso deveria ser muito bacana na vida de todo mundo, e eu já passei por isso, e passo por isso, e eu acho isso o máximo. Então, isso daí gerou para E é verdade. você uma ressonância muito bacana. Você não tem noção. O maior patrimônio que você pôde ganhar dos seus pais, que você pôde receber nessa vida, foi tudo isso que você citou para mim. Porque isso gerou o quê? Um equilíbrio para você, um equilíbrio entre o pertencer, o dar e o receber, tá?
e a hierarquia. Isso gerou esse presentão para você. Porque você não vai passar para os teus filhos, não sei se você tem filhos, mas deve ter filhos, netos, você passou isso daí para eles já no teu DNA. Dificilmente um filho teu vai ter problema de amor, dificilmente um filho teu teus netos vão ter problema de dinheiro. Porque quando você equilibra aí o teu seio familiar, tua linhagem familiar, falando da tua linhagem hoje, de você, da tua esposa, dos teus filhos, dos teus netos, você vai só oferecendo para eles, transferindo para eles o equilíbrio na lei sistêmica. Por que as famílias elas não têm um equilíbrio na lei sistêmica, dentro da linhagem sistêmica? Porque houve ali, não, eu não vou emprestar um dinheiro para o André, porque o André é um mala, não vou emprestar dinheiro para ele. Não vou ajudar o André que está desempregado, porque ele é um mala, eu não gosto dele, porque ele é meu cunhado, ele é um mala. Não. Quando o irmão por isso precisa, que acontece muitas das vezes esse desequilíbrio na linhagem familiar. Tá? A gente não empresta, no plano familiar. A gente ajuda. Porque aquela pessoa naquele momento está precisando de ajuda, então a gente ajuda. Não tem esse negócio, olha, eu vou te emprestar, daqui 60 dias você me paga, viu? Não existe isso na minha casa. E eu gosto muito disso, entendeu? Lógico que ninguém aproveita dessa situação. Ninguém aproveita por causa disso. Sabe? Então meu irmão aproveita, sabe? Porque assim, quando ele quer, ele vem, ele tira dinheiro. Não tem isso também, entendeu? É muito sincero isso. E eu acho isso muito bacana. E eu estou passando essa experiência aqui para as pessoas com o coração aberto mesmo, que eu acho que todo mundo poderia viver essa experiência, que ela é muito grandiosa e é muito bacana. Então, talvez seja por isso que você está no lugar onde você merece. Entendeu? Por quê? Porque isso vem de lá de trás, da tua mãe, do teu pai, talvez dos teus avós. Então você chegou num ponto que você tem o quê? Você tem oportunidade de trabalho, você tem saúde. A gente nota nas tuas fotos, a gente nota aqui, no teu olhar, que você tem vontade de viver para servir o próximo. Isso é muito notório. Então, o que adianta eu ter milhões se eu não ajudo quem precisa da minha família em primeiro lugar, certo? Eu ajudo o próximo, mas eu não ajudo uma pessoa que está dentro da minha casa, que está no meu seio familiar. Então, isso aí você ganha muitos pontos, sabe? Com tudo isso aí que você me mencionou. Como que a pessoa, eu fico muito feliz, constelação familiar, de eu ver sei tudo isso aí que você está me falando. Fico muito feliz mesmo, de coração, que as pessoas sigam um pouco mais esses exemplos que a gente dá aqui, a constelação familiar nas lives. Entrou na vida daquela família e fez assim uma mudança, porque assim, primeiro vai né? Não sei se acontece isso ainda muito isso, né? Primeiro vai aquele muda tanto que a família começa a ir o resto. E aí começa a fazer a transformação da família. E eu acho isso genial. Não é assim mesmo que acontece? Muito. Sei. Tem famílias que eu já atendi 4 gerações. Veio uma cliente, se ela estivesse aqui na live, eu até poderia falar o nome dela, porque eu sempre uso ela bastante. Ela veio, aí depois ela trouxe o marido, aí depois ela trouxe a filha, depois ela trouxe o filho, aí depois ela trouxe a irmã, aí a irmã dela trouxe o marido, aí depois ela veio, trouxe a filha, depois trouxe o filho. Aí depois veio os irmãos, aí depois os irmãos trouxeram as suas mulheres, depois trouxeram os sobrinhos, aí foi vindo assim bastante gente, que eu sei que eu já atendi toda a família dela, bastante gente. E aí ela vai indicando para aí esse
traz a esposa e depois que vem homem também constelar, vem homem buscar a cura através da Aparecida, constelação. a Depois traz a Aparecida falou o esposa, depois a seguinte, que esposa ela traz a quer que cunhada, a depois a sogra cunhada dela traz. venha e Aí vai leve o trazendo filho. todo mundo. Então é muito legal. É uma coisa assim Isso que o que que vai é? Acabou que espalhando, acabou, não entendeu? é? Tem alguma coisa aí que precisa ser resolvida. A Cida, ela sempre constela comigo, mas precisa constelar muitas coisas ainda. Primeiro porque a nossa vida, geralmente o ser humano ele já é problemático, né? Aí ele se envolve com outro ser que é problemático, aí junta dois problemas. Aí essas pessoas, elas têm os problemas que elas já trazem, têm os traumas. Aí, se você for observar, aí a sogra dela também deve ter trauma, o sogro deve ter trauma, os avós materno e paterno também Olha, têm traumas, e isso vai, eu acho que o que chega fica no até final na aquela vida pessoa, é né? o E amor e o aí perdão junta dois mesmo, né? E problemáticos, a então a gente tem que ir caridade. Eu acho trabalhando que por isso vez é o várias que, situações, resumindo várias tudo, coisas, é o que fica, né, na vida, entendeu? não é isso? Não é só uma coisa. Conta, lógico, por favor. Exatamente, eu posso contar um caso particular meu que aconteceu? Então, eu sou uma filha, né? Uma filha que não sabia muito da minha história, né? Porque minha mãe falava uma coisa, só que o meu coração falava outra coisa. Aos 35 anos, eu fui fazer uma regressão e depois eu fui entender algumas coisas da minha mãe, né? Ou seja, eu tinha conflitos com a minha mãe. Conflito mesmo, assim, porque ela é evangélica e eu não queria seguir a religião dela, e daí ela começou a querer que eu seguisse a religião dela e tudo, aí eu não queria, eu queria ir para um outro lado, e ela não aceitava muito, mas também teve outras coisas por trás disso. Olha, Um belo dia eu conheci uma moça que me levou para constelar. Então eu observava que a minha relação com a minha mãe, ela era um ciclo de repetição. A mesma relação que eu tinha com a minha mãe de conflito, eu tinha com os meus filhos. E eu fui constelar a minha mãe. Quando eu fui constelar a minha mãe, eu resolvi constelar os meus filhos. Meu filho olha não que tinha sorte em interessante. emprego, o meu filho não queria estudar, a minha filha não queria falar comigo porque ela era uma adolescente extremamente rebelde, a outra ainda era pequena. Quando eu constelei a minha mãe, as coisas começaram a clarear para os meus filhos. Aí um belo dia eu resolvi constelar os meus filhos. O meu filho conseguiu emprego em uma semana. A minha filha, que era rebelde, que era adolescente rebelde, ela conseguiu resolver um assunto com o marido que ela tinha, porque ela era uma adolescente, mas ela já era casada. E a outra menina também começou a mais ou menos entrar no eixo. Então, a partir da minha constelação com a minha mãe, eu comecei a resolver muita coisa. Só que passados anos, 5 anos passou como consteladora, eu resolvi constelar o meu filho caçula. Na constelação do meu filho caçula, que ele tem 9 anos, não eu me constelar, me autoconstelar, eu constelei com uma outra colega que eu tenho, né? Constelei o meu filho caçula, veio para eu constelar o meu Olha que pai biológico que eu não interessante. conheço. Quando eu constelei o meu filho caçula e eu precisei colocar o meu pai Sei. no campo, meu pai biológico no campo, eu descobri que meu pai está vivinho da Silva. Através da constelação eu consegui derrubar o muro de Berlim, porque as minhas coisas não fluíam, as minhas coisas não se encaminhavam no campo profissional, não que eu fosse tivesse um conflito com o meu pai, mas eu precisava da força do meu pai para seguir o meu caminho, a vida, o sucesso profissional. E depois que eu ancorei com o meu pai, a energia do meu pai, eu não conheço meu pai biológico, só sei que ele mora lá no Nordeste, mas quando eu ancorei a força do meu pai biológico na minha vida, eu comecei a, sabe, a desembestar no campo profissional, tanto na área do direito, que você sabe que eu sou advogada, quanto na área da terapia, da psicanálise. Eu comecei eu evolui muito no meu campo profissional, Eu muito. também vi. Então, para todo mundo que tem problemas
na linhagem com a mãe ou do pai, ou não fala com o pai, ou não fala com a mãe, eu vou dar um conselho. Conselho de uma pessoa experiente. sim. Constela a sua vida para que a sua vida flua, para que você tenha sucesso profissional, para que você tenha Maiara, e sucesso como é na que é a vida relação de amorosa, você porque a gente e também faz mãe sucesso com hoje? o companheiro Depois da gente, né? que você se Então, tornou para uma que você tenha profissional um de equilíbrio no constelação. campo amoroso, para que você tenha um equilíbrio no campo profissional, no campo financeiro, senão sua vida não vai para frente. Olha, você vê, e religião não tem nada a ver, né? A gente pode viver, ela pode continuar com a fé dela, né? Não tem que mexer na fé de ninguém, né? Não é Ela, por verdade? incrível que pareça, pediu para eu constelar o meu tio que tem problema com alcoolismo. É. Sim. A a constelação ela independe de religião. Ela é extremamente independente. Sabe por quê? Porque cada um tem a sua fé, né? Então, você pode ser uma pessoa evangélica e constelar, porque de qualquer forma nós todos temos os nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós, independe, independe, Sim. tá? Agora, foi muito bacana, porque assim, eu comecei a me encontrar depois que eu equilibrei com a minha mãe. A gente não briga mais. Antigamente a gente, uma abria a boca, a outra laçava um palavrão, entendeu? Uma palavra, falar, não quero ouvir, não tô afim de ouvir. Isso é problema seu, não é problema meu. Hoje eu já consigo escutar o que ela fala, e hoje ela já Macumba. consegue escutar o que eu falo. Hoje ela respeita o meu trabalho, porque antigamente ela achava que isso daqui era uma sessão vou falar de exorcismo, mas era como se fosse uma sessão de, sei lá, de coisa espírita. Mais ou menos isso, né? Então, ela já respeita, ela vê que não tem nada a ver com religião, ela consegue enxergar com outros olhos Não, a e é tão questão da bacana a ancestralidade, gente porque a passar essas ancestralidade não tem histórias para da onde gente, fugir, porque todo mundo né? Não é ser tem para onde humano, fugir. cada um tem a sua Então a história, gente já tem né? esse E equilíbrio, mas o ninguém é mais diferente do bacana, outro. A gente tem André, foi que dificuldades, eu como qualquer comecei a outra pessoa, deslanchar no todo meu campo mundo tem. A profissional. gente tem momentos, né, mais difíceis, nós temos momentos de mais tristeza, e isso faz parte da nossa vida. O que não dá para a gente conviver é com ódio, com rancor, com mágoa, né? Com desprezo, de um desfazer do outro, né? Continuar essa coisa. Olha, eu vou só te falar uma coisa. Eu sempre combati o racismo, que eu acho isso de uma pobreza de espírito sem tamanho. Como é que alguém pode achar que é melhor do que o outro só por causa de um tom de pele? Eu sei que os negros, eles são maiorias, eles são fortes, né? São pessoas maravilhosas, eles não precisam de mim para defendê-los, mas eu gostaria sempre de continuar defendendo, porque é uma coisa que eu não suporto, é você desfazer de outra pessoa por causa de um tom de pele ou por qualquer circunstância que seja, tá? Você achar que você é melhor do que a outra pessoa. Eu acho isso de uma pobreza, de uma coisa tão pequena, tão insuportável, que eu sei que isso não é uma coisa de Deus, né? Que Deus jamais vai falar, não, esse aqui é mais filho meu do que esse aqui, né? Não, para Deus somos todos filhos dele, com amor, nos erros, né, nas qualidades, em tudo, né? Deus, né? É o nosso Pai. Então, assim, uma coisa que me deixa muito triste essas coisas. Mas o resto na vida a gente leva e tira de letra, né? Sim, sim. Não, não pode. Sim, E vice-versa, né? Porque sim. essa questão de racismo, ela acontece também do outro lado, tá? Existem negros que também discriminam pessoas brancas, chama de branco azedo, branquela azeda e etc. É uma via de mão dupla, tá? Serve para os dois lados. Mas, de fato, na live que a gente fez no anterior, eu falei que para você que Deus é a fonte Cura tudo. suprema de inteligência suprema do Cura. universo. Então, Deus, ele nos fez com cores e raças diferentes para que nós
pudéssemos nos amar. O amor, lembra que a gente falou que o amor cura tudo? O amor cura tudo. Então, para a gente alcançar, entre aspas, o reino dos céus, nosso merecimento, né? A gente precisa amar o próximo como a nós mesmos. Então, a gente, independente da cor, da raça, do credo, existem várias religiões para que todas elas se completem. Ao mesmo tempo, existem pessoas de várias cores, de várias raças, para que a gente se complete, para que a gente passe por essa prova. É uma prova, é a prova do amor, entendeu? A gente precisa amar o próximo, independente se ele é alemão, se ele é africano, se ele é japonês, se ele é chinês, se ele é angolano, se ele é chileno, se ele é panamenho, se ele é argentino, se ele é uruguaio, se ele é brasileiro, independente. Porque nós todos somos um só na partícula divina do nosso Criador. Entende como é que funcionam as coisas? Prestar mais a matriz divina, a matriz divina é só uma. Então foi tirada uma parte dessa matriz divina e foi criado várias partículas menores que somos nós. Né? Então nós somos um só. Não. Não existe acaso, né? Tudo já estava escrito muito antes de nós virmos para cá. A Terra, ela levou 7 bilhões de anos para ser estriada. A Terra é uma partícula do Sol de Sírio, tá? Então, se a espiritualidade ela levou 7 bilhões de anos para fazer com que brotasse a vida, tanto a vida vegetal como a vida humana aqui. Aí vem o ser humano e quer destruir a vida em 5 minutos com uma bomba, né? Não aceita que o outro é alemão, não aceita que o outro é negro, não aceita que o outro é judeu. E outra coisa, e cada um então, a gente precisa, até nesse aspecto é bacana, sabe, mais né? dessa proximidade, aqui no Brasil mesmo, mais desse jeito assim, humanitário. É um país tão grande, a cultura do nordestino é aquele povo alegre, do nada vira uma festa, você vai para Minas, já tem uma outra cultura, você vai para o Rio de Janeiro, tem outra cultura, você vem para São Paulo, tem um outro tipo de cultura, e tudo isso, né? É tão importante essas mudanças e essas formas de ser diferente, isso só faz a gente enriquecer, né, na vida e assim no mundo todo também, né? Não, tudo não. É, Eu não sei se você já viajou o Brasil todo. Eu já viajei o Brasil todo. Cada local que eu vou, eu amo a culinária, sabe? A culinária de todos os locais, entendeu? Então é muito bacana essa Ô, alimentação Tiago, deve ser diferenciada, essa defeito no seu cultura telefone, que ele falou que a gente diferenciada. está É muito, falando nossa, os é muito dois ao bacana mesmo isso tudo. tempo. E nós não Então não estamos falando ao mesmo existe tempo, não. Será que acaso, está né? tendo Não algum defeito existe, no telefone não dele? existe acaso. Porque nós estamos Então é isso. falando, ela fala, eu falo, a gente não está falando junto, não, tá? Não é isso? É, não, mas a gente não está falando um em cima do outro, não, Thiago. Pode ficar sossegado, tá? Sai e entra de novo, por favor, tá? Porque às vezes Deixa pra acontece lá. isso na internet, né? É muito Muita isso. luz pro Thiago, ele tá Ah, precisando de muita luz na vida de dele. novo, ele entrou de novo, tá? Ó, a Ângela falou que a gente está falando junto. Será que aqui para mim está tudo bem, no seu também acho que tá, não tá? Tá. Não, para mim também está tudo normal, né? Já é só 3 pessoas que reclamaram, tá? Que a gente, não é que a gente está Não, o meu tá super falando, normal, meu celular, eu tá acabo, normal. nossas Tudo que eu vozes estão espero saindo você falar, juntas. depois eu Eu acho que falo. é isso que eles quiseram colocar, entendeu? Então, vamos voltar lá na constelação. Existe alguma ligação com alguma linha religiosa ou espiritual? A constelação, você já respondeu
que uma pessoa me perguntou, não, né? Não, a constelação ela não se confunde com religião e ela não tem nenhuma religião por trás dela, tá? Não existe essa Tá. hipótese. Cada um Qualquer chega pessoa aqui, pode cada um vem constelar? evangélico, vem católico, vem espírita, vem protestante, entendeu? Não, não tem nenhuma ligação. Tá, Qualquer pessoa pode constelar. Porém, eu preciso de respeitar o livre-arbítrio do outro. Eu não posso, por exemplo, constelar a família do marido da minha filha. Não uhum, posso. Quem precisa constelar tá. a família do Mas marido assim, da minha se filha, o no seu caso, é genro o te marido dela e procurar, não eu que tenho que constelar você a família pode dele. Eu preciso constelar ele? respeitar o livre-arbítrio. Entendeu? Eu não posso obrigar, por exemplo, É. a sogra da minha filha a mudar. Não posso. O filho do marido dela, Tá. Só, posso constelar ele, posso constelar a mãe tá. dele, o Só pai, a toda a sua família filha, dele aí para você tem, ela trás, tem a que procurar uma família outra dele, profissional. entendeu? Eu posso constelar. Mas, por exemplo, se ele quiser que eu constele ele e a minha filha, eu posso constelar, Tá. respeitando o livre-arbítrio sempre. Então, eu posso constelar qualquer uma pessoa da minha família, tá? Mas o legal seria que eu não me auto-sabotasse, que eu não trapaceasse o campo, entendeu? Que o que acontece bastante é eu, por exemplo, constelar a minha mãe, um E não exemplo, eu vai vou pelo lá, caminho, pego né? o campo aqui, constelo a minha mãe. Mas eu, no fundo, no fundo, eu vou estar me auto-sabotando ali, porque eu vou querer que aconteça algo que é aquilo que eu quero que aconteça. Entendeu? Não, Olha aqui, não, quero controlar não. agora Eu preciso e procurar para uma meu colega ou um colega marido que me ir constele, morar porque ele vai ver a com a história com mãe, outros sair olhos, de entendeu? casa sem brigas. Tá. A gente pode constelar para que vocês vivam em harmonia, para que ele siga o caminho dele, não deixando os filhos para trás. Eu ia te falar outra coisa que não está dentro do nosso script, mas sobre pensão alimentícia, né? Quando eu constelo o processo judicial, eu constelo a relação, por exemplo, de um processo, né? Coloco o juiz, o Ministério Público e as partes. Constelo venda de casas, venda de imóveis, constelo empresa, constelo a relação com a saúde, a relação com tudo dá para constelar. Mas quando eu pego um processo que envolve alimentos, né, que envolve as partes que estão geralmente assim de costa, e eu pego uma criança no campo, eu constelo, quando um pai ele pensa que ele está enganando a justiça ou esse filho para não pagar uma pensão para esse filho que é digna, ele está furtando o filho, ele vai ter problemas lá na frente, ele vai ter problemas de prosperidade lá na frente, ele vai Tem muitos pagar casos aquilo que ele também está cometendo de para os filhos ou pais para o que filho, ou separam. ele pensa que ele Isso é está normal roubando, no caso, a acontecer, ex-mulher, né? não colocando Mas algo que pai ela e teria mãe não separam direito de pelo tempo filho, que ela viveu né? com ele e vai Eu acho que sofrer essa coisa consequências de lá na pôr frente, filho no meio de uma tá? separação, eu acho de uma burrice muito grande, desnecessário, né? Que o pai vai continuar sendo pai, a mãe vai continuar sendo mãe. Se você acaba uma relação, o que deve manter é pelo menos ser cordial um com o outro, até para o próprio filho, né? Para a saúde mental desse filho, né? Manter isso.
Agora, existe pais, existe mães também, mas mais caso de pai, né? Que ele casa, vai constituir uma outra família, tem novos filhos e deixa para trás aqueles. Não é todos, tá? Pelo amor de Deus, não é todos. Tem pai que é pai mesmo e pode. Pode 99%, né? noventa e É. nove por cento Agora tem paizão mesmo, né? dos Aquele pai casais, mesmo, do que ele homem, pode quando não ele sai fazer de a uma vida relação, dele, que eu acho noventa que e é nove por um direito que cento ele ele tem, exclui o mas filho do ele casamento jamais anterior, deixa o ou os filho filhos do dele casamento para anos trás, né? anteriores. O filho noventa e vai nove fazer por parte cento da vida acontece dele isso. como os atuais filhos, né? E que deveria ser dessa forma. E esse pai que deixa esse filho e adota como filho mesmo só os atuais, isso é terrível também, né? Então, o que que acontece é que existe uma influência muito forte da atual companheira. Lembra que eu te falei da lei da hierarquia, que ela precisa respeitar quem chegou primeiro? Então, se ela, por influência, ela influencia esse homem a excluir os filhos anteriores, tá? A mulher anterior, por uma questão de falar, não, esse dinheiro é todo meu, esse dinheiro me pertence, ela é uma vagabunda, ela tem que trabalhar para criar os filhos dela. Ela não sabe o que ela está plantando para a vida dela. Porque os filhos que ela tem com esse homem, que são filhos de uma nova relação, eles podem ter tudo agora, eles podem ter uma educação, um melhores colégios, podem ter tudo, né, um conforto com essa atual mulher, mas lá na frente, tanto essa mulher ela vai colher aquilo que ela plantou, como esse homem ele vai ter uma perda nas finanças dele lá na frente, quanto esses filhos também novos de um casamento atual, eles também acabam vivendo o preço da exclusão, porque Sim. esses irmãos foram excluídos do campo, entendeu? Existe um desequilíbrio aí morfológico no campo, entendeu? Existe toda uma situação, lembra que a gente falou Eu da te contar uma maldição? história, não tem importância falar o nome, que é uma coisa tão Essa linda. família que foi construída em A Sônia cima, Lima, né, de uma nova e quando ela relação, ela casou, vai passar por um problema lá na ele já frente, tinha um filho que era filho da Kátia, entendeu? que foi aquela Miss Mundo, tudo. Né? Não sei se você lembra desse caso. O Wagner Montes. Tá? É, olha, a Sônia é uma pessoa tão incrível, ela pode ter mil defeitos, como qualquer ser humano, e o Wagner também podia ter vários defeitos. Mas uma coisa que eles soubem é Lembro assim, o perfeitamente. filho do primeiro relacionamento dele, a Sônia tratava ele como um filho. É tanto que eles têm uma relação, não que tirou o filho da mãe, não é isso não, ele tem uma relação boa com a mãe, e tinha uma relação maravilhosa também com a Sônia, tá? E com a família, tanto que hoje ele faz o programa na Record que o Wagner fazia antigamente. Mas existe uma relação tão bonita, Não desamparou. é, de respeito, de carinho, de amor, que era aquela coisa assim, que tudo que o filho dela com o Wagner tinha, o outro filho também ela fazia questão de ter. Isso é o certo, né? Exatamente, você chegou onde eu queria te falar. Em primeiro lugar, quando um casal eles resolvem juntar as escovas, né, para ir morar junto, ou casar, ou ficar junto, o homem ou a mulher precisa deixar bem claro que aquele filho já existia antes daquela relação,
que ele precisa amparar esse filho, que ele precisa, né, suprir as necessidades desse filho, já que ele não vive junto com essa mãe. Entendeu? A mesma coisa serve para a mulher que tem filhos. Eu lembro que a minha avó era uma mulher muito bonita, minha avó. Hoje ela está com mais de quase 90 anos e ela era uma mulher filha de português, com libanês, com índio misturado, então ela era uma mulherão, uma mulher muito bonita. E a minha avó sempre falou o seguinte, que ela tinha muito medo de arrumar um homem que não aceitasse os filhos dela e ela não iria viver com qualquer um para que esses filhos não fossem desprezados. E assim foi. Ela não casou e ela viveu para criar os filhos que ela teve. Porque ela tinha esse medo de um homem não aceitar os filhos dela, que é o comum na sociedade hoje. É o casal desprezar o filho da ex-mulher, né? E sempre priorizar esse filho. Então, esse casal, a Sônia e o Wagner, estão de parabéns, porque isso aí eles praticaram a lei sistêmica. E pessoas muito bem-sucedidas, e era uma família muito bonita, né? Equilibrada, tudo isso, é verdade. O Wagner mostrava aquela coisa na televisão, aquela coisa, mas como pessoa era um coração assim enorme. Era uma pessoa que era totalmente diferente quando ele estava fora do ar. É uma pessoa que era muito coração, era uma pessoa super bacana. Minha amiga, esse papo é tão incrível, né? Que a gente teria que ficar 3 dias batendo papo aqui. Como as pessoas... Você já está atendendo no consultório, já? Com todas as seguranças? Tem muita coisa. Já eu atendo eu atendo fazem 5 anos, mas eu faço muita constelação online. Eu faço a constelação, algumas pessoas assistem, outras não têm tempo de assistir, eu faço, gravo e coloco no YouTube para ela assistir, entendeu? Qual que é... O canal é como? Repete, Primeiro por favor. tem que me seguir aqui no Instagram, entrar lá no direct, mandar uma mensagem, se inscrever no meu canal também. Então, terapeuta de cura quântica, sei. Elias. Sim. Terapeuta de cura A quântica, constelação Maíra é um Elias. momento, se você quiser jogar O meu canal tarô, lá é um outro no momento, YouTube né? é Taróloga Maíra Elias, porque eu jogo tarô também, lembra? Tá. Mas são duas coisas diferenciadas, uma coisa não se confunde com a outra. É outra situação, Tá. sim. Olha, São então duas se inscreva coisas no canal distintas, dela, entendeu? Uma coisa é a parte acompanha da ela, me constelação, acompanha também no meu canal, que é o canal André Rezende do YouTube. regressão, a terapia de florais também que eu trabalho. André Rezende. São coisas distintas. Rezende conhece, inscreva no canal dela, porque você vai ter informações bacanas, vai ter informações dela, e vai somar, e tenho certeza que quando a gente soma coisas boas, a gente sempre fica melhor, né? E o telefone? Sim, é verdade. Compartilha esse vídeo que ele vai ficar, né? Compartilhar com os amigos. E o telefone, minha amiga? Marca os amigos. Marca os amigos. Ó, Compartilha. 011 995 011 9498. 99528 Você que é fora de São Paulo, você pode entrar. Ele é Zap também, né? O WhatsApp, não é? Tá. Você pode mandar para um Zap para ela combinar, entendeu? Dela te dar uma consulta. É só você entrar em contato, ou pode marcar no consultório dela, ou você pode fazer online. Sim, é 011, quem for fora de São Paulo, 99528 7498. 011 99528 7498. Minha amiga, adorei você mais uma aqui comigo. Eu conto com você sempre, que eu acho tão importante isso, tudo aquilo que a gente pode trazer para as pessoas, para fazer as pessoas se tornarem melhor, se as pessoas ficarem mais felizes,
né? Que essa passagem aqui seja mais leve, com mais alegria, com mais tranquilidade, com mais amor, pensar no outro, né? Isso tudo eu adoro fazer, sabe? Adoro, né? É uma sementinha que a gente pode sempre ir regando, que ela vai nascer e vai virar uma árvore. Né? Tá. Exatamente. Eu consigo. Exatamente. Eu preciso te falar uma coisa. Tem a constelação. Eu vou pegar aqui o celular. Só um Ah, minuto. Peraí. A constelação. Consegue enxergar? A constelação na mesa, com o campo de eu consigo. bonecos Eu estou vendo. aqui que foram feitos especialmente para mim. A constelação na água. Olha aqui, ó. Consegue? Então, aqui é uma constelação Olha. que está sendo trabalhada. Então, é no movimento da água. E existe também a constelação com animais. Você pode constelar com os cavalos, pode constelar com as galinhas, com qualquer bicho. Então, cada uma delas vai trabalhar uma determinada situação. O campo da água é o Tá. mais novo. O campo da Aham. água você traz E a não tem questão idade, e né? a água ela Qualquer vai idade puxando pode fazer outros assuntos que constelação. A precisam partir de que idade? serem trabalhados na sua vida que você Mesmo não uma sabe. criança A que tem constelação na mesa você fobia, traz os é uma temas e a criança gente de trabalha no 5, 6 específico. anos, Entendeu? trauma, pode, né? É isso. Qualquer traumas, traumas. A criança ela vem, aí a gente trabalha. Eu coloco a Sim. criança, coloco o campo, ela escolhe os bonecos, ela mesmo vai colocando os bonecos para seguir. Aí eu vou Que fazendo a nem uma, leitura de campo, entendeu? É que nem muito uma bacana a criança seja criança vir, abusada, que isso é principalmente cruel. criança que já Tomara que sofreu não tenha criança que abusos, te procura traumas que foi e doenças abusada. também, Isso problema de não saúde. aconteça, A gente mas constela aqui. infelizmente, né, Eu e a criança, no acontece, caso, mas é, né? Então não tem. não, Já aconteceu. tá. Eu já Olha, trabalhei várias então, crianças que sofreram procura abuso, a já minha trabalhei amiga, adultos, homens que a sofreram abuso Maiara sexual. Elias. Já Elias é vem com de tudo, vem Maíra. tudo, eu já constelei Maíra tudo, Elias. tá? Elias é Tudo. com 2 Até com a L's. questão também da religião, Elias, entendeu? tá? Nas redes sociais. E o telefone dela é 011 99528 Maíra, 7498 99528 sim. 7498. Minha amiga, Deus te abençoe muito, muito obrigado por esse papo. Tenho certeza que a gente tocou o coração de muita gente e eu tenho certeza que muita gente vai te procurar, porque eu acho que esse papo vai despertar em muita gente muita coisa boa, né? E é isso o nosso objetivo. Vamos. É verdade. A gente precisa marcar para tomar um café, comer um bolo daqueles naturais que você faz aí, que é uma delícia, que eu sei que é gostoso. E é isso, eu agradeço. Eu só tenho gratidão pelo ano de 2020. Eu te abençoo, eu abençoo Eu acho todas que é as o pessoas momento que da vão gente fazer olhar uma esse vídeo, as que corrente de estão online oração, conosco, de uma e que boa o ano de vibração, né? 2021 seja E ter os repleto de muita cuidados, lógico, esperança que e a saúde, pandemia está voltando, principalmente não dá para a para a gente humanidade toda. tampar Agradeço os de olhos coração e a fazer de conta que oportunidade. não está, né? Aumentar o sistema imunológico, ter um olhar melhor para a sua alimentação, mas ter um olhar melhor para o outro, né? E entrar nessa vibração, que essa vacina saia logo, que todos sejam curados, que a gente não perde mais ninguém, né? Que família, ninguém perde mais ninguém na família, e já teve várias pessoas que perdeu 3, 4 pessoas na mesma família. Perder um já é uma dor terrível,
Imagina uma mãe perder 2, 3 filhos, igual aconteceu há tempos atrás, né? Isso é muito duro. Então, vamos na vibração do amor, do carinho, pedindo a Deus para que toque nosso coração, que nos transforme em pessoas melhores e que toque o coração do outro também, porque a gente não tem que pensar só na gente, não, a gente tem que pedir para o outro, né? Em vez da gente combater o outro, a gente pede para que Deus venha encher o coração daquela pessoa de amor, né? E isso que faz, faz tudo mudar, não é isso? Exatamente, a gente precisa agradecer mais ainda, a gente precisa agradecer mais do que pedir, e pedir sempre pelo próximo, porque tudo Sim, que eu vai ser, se emano, Deus quiser. eu acabo Uma boa noite reverberando para para mim você e 3 até vezes a aquilo que próxima, eu se estou Deus emanando. quiser. É Feliz energia, Natal, né? fica É com física Deus. quântica. A gente se fala Então, que antes. esse ano seja de fato de muito amor e muita compaixão e muita Muito bom também. saúde. Obrigado. Gente, fica aí que eu volto para bater um papo com vocês, tá bom? Então, até mais. Eu